Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, espero que todos vocês estejam bem. Mais uma semana aí que nós podemos nos encontrar, mesmo que nesse aspecto virtual, ok? Hoje o tema da aula é um tema bem interessante. Vou deixar aqui a telinha aberta para a gente ir discutindo. Quando nós discutimos interpretação ou hermenêutica, né, interpretação de norma, nós nos deparamos com uma situação que vem acontecendo ultimamente. É uma nova terminologia denominada de interpretação evolutiva da norma ou das normas. Joia? O que isso vem causando, então, para os operadores do direito? É aquela ideia de que a interpretação da norma ela evolui junto com a sociedade, ok? Só que eu queria chamar a atenção hoje a algumas questões. Primeiro, o que nós chamamos de precedente, o que nós chamamos de jurisprudência, o que nós chamamos de súmula e ainda a chamada súmula vinculante. Vamos lá, gente. Olha só, quando nós discutimos uma interpretação de uma norma, essa interpretação ela nunca é feita de forma isolada, né? São pouquíssimas vezes que ela é feita a interpretação literal da norma. Então, ela é sempre analisada num contexto, ok? E aí, o que acontece? Para nós entendermos, então, interpretação de normas, nós temos que levar em conta 4 situações. O precedente, a jurisprudência, a súmula e a súmula vinculante. Gente, levando em conta, então, que nós seguimos no direito brasileiro o chamado civil law, ou seja, nós nos baseamos pela lei escrita, né? Civil law pela lei escrita, e não pelo common law, como outros países, ou seja, que o precedente, a jurisprudência, gerariam a própria escrita da norma e não a necessidade de escrever uma norma para se dizer um direito. Hoje, nós estamos passando por um processo que alguns dizem que é um sistema misto, né? Que nós não seguimos só o civil law e também nós não somos common law, até porque existe a chamada teoria geral dos precedentes, onde o julgador hierarquicamente inferior deve julgar conforme o entendimento do julgador hierarquicamente superior. O precedente e a jurisprudência vem com uma força maior nessa leitura do novo CPC. Joia? Lembrando que o precedente nada mais é que o pronunciamento jurisdicional em um caso concreto. Joia? Então, o precedente nada mais é que um julgamento num caso concreto, mas que possa gerar efeitos em outros julgados. Beleza? A jurisprudência, se vocês se lembram bem, nada mais é do que o julgamento reiterado dos tribunais. Já é uma consolidação de um entendimento de vários julgados. A súmula, ela é o último caminho dessa estagnação de precedentes, então, dentro de uma corte. Então, primeiro eu tenho um precedente, vai gerar a jurisprudência, então, que são os entendimentos reiterados do tribunal, pode ocasionar a criação da súmula. Lembrando que a súmula ela é realizada como atividade atípica do Poder Judiciário, até porque a súmula ela é uma norma, não é isso? E a súmula vinculante? A diferença da súmula para a diferença da súmula vinculante é que a súmula vinculante elas são feitas pelo STF, joia? E essas súmulas vinculantes elas não deixam então uma margem nem para discussão. É aquela que você já sabe o resultado do problema antes mesmo da questão ser levantada, beleza? Então nós temos um número bem inferior, bem pequeno de súmulas vinculantes. Vamos lá então. O que o precedente, a jurisprudência e a súmula, ou as súmulas, né, seja a súmula tradicional ou a súmula vinculante, interfere na interpretação do julgador? Gente, vamos lá. Imagine o seguinte caso. O magistrado, então, ele vai julgar uma demanda sobre danos morais por fila em banco. E aí, o que ele faz? Na hora que o julgador vai analisar essa demanda, ele vai primeiro analisar a norma. Na nossa norma, no nosso Código Civil, existe norma específica sobre isso? Vamos lá. Se você pegar o artigo 186 e 927 do Código Civil, diz lá, aquele que causar dano a outro fica obrigado a reparar, mesmo que na esfera moral. Jóia.
Se eu pegar o artigo 5º da CF, incisos 5 e 10, ele também diz que incide, então, em dano moral, mesmo a questão da honra, da imagem, etc. Só que, se você observar bem, não há na escrita da norma dizendo, olha, a pessoa ficar 2 horas na fila do banco gera dano moral. Então, o que o julgador vai fazer? Ele vai analisar o caso concreto junto com a norma abstrata, ou seja, dano moral, e aí, ao final, ele vai chegar ao entendimento que, olha, ficar em fila de banco gera ou não gera dano moral. Só que, antes dele fazer entendimento, o que ele faz? Vou fazer uma pesquisa no tribunal do qual eu estou vinculado, para saber como está o entendimento, então, desse tribunal. Ao consultar esse entendimento do tribunal, ele verifica que não há julgados ainda no Tribunal de Justiça correspondente. Então, ele tem uma liberdade maior em analisar esse caso concreto, joia? Ele analisou o caso concreto, então, primeira instância, julgador monocrático, ok? Não tinha parâmetro de tribunal. Ele pega, então, e diz, olha, basta a fila em banco, demora na fila em banco gera dano presumido, ou seja, a pessoa não gera dano moral. Beleza. E aí, então, eu tenho um julgado isolado. Eu não posso chamar esse julgado, desse juiz monocrático, de jurisprudência. Há alguns doutrinadores aí que comem um elemento não muito interessante, para não falar besteira, que dizem que isso denomina-se jurisprudência monocrática. Gente, a jurisprudência são as decisões reiteradas de tribunais. Então, eu não posso falar que uma decisão monocrática poderia ser considerada uma jurisprudência monocrática. Isso eu não posso fazer, ok? Tá, eu tenho, então, um julgado do juiz da primeira vara de Sinop, primeira vara civil de Sinop. Beleza. E aí, imagine, então, que ele concedeu dano moral e aí o banco recorreu. Isso já foi para o tribunal, joia? E aí vem uma outra demanda, que caiu lá na terceira vara civil de Sinop, aonde o magistrado diz, olha, tem que se comprovar o dano para gerar dano moral em fila em banco. Não basta a demora para gerar dano moral. Beleza. Nesta situação, o Joãozinho que entrou com a ação ficou insatisfeito com o resultado, porque a ação foi improcedente. O que aconteceu? Subiu também para o tribunal. Agora, olha que interessante. Temos 2 julgados em sede de tribunal do mesmo estado. Quando essa demanda chega no tribunal, o relator vai analisar, então, vamos ver qual que é os desembargadores vão analisar qual é a situação. Existem julgados análogos aqui? Existe algum precedente de caso concreto? Não. E aí que vem a questão, olha só. Aí caiu na primeira turma civil do Tribunal de Mato Grosso. A primeira turma entendeu que gera, manteve a decisão monocrática. Já a outra decisão do Joãozinho, que ele recorreu, caiu na segunda turma. Olha que doideira. Lá entendeu que não gera. Então você fala assim, então existe diferença de julgado dentro do tribunal? Sim, porque nós temos as turmas dentro dos tribunais. E aí, então, a jurisprudência é uma pacificação deste entendimento entre o tribunal, entre a primeira turma, a segunda, a sexta, a 10ª, que se dane. Então, o que acontece? Quando o tribunal fala, olha, para gerar dano moral é necessário demonstrar o dano ocorrido e isso gera um julgado específico, ou seja, os próximos julgados que chegarem em sede de tribunal, então vai seguir o mesmo padrão de julgamento. Isto seria a jurisprudência, joia? Só que imagine a seguinte situação, eu estou falando então do juiz da primeira vara e da terceira vara civil de Sinop, e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Só que quantos tribunais de justiça nós temos pelo Brasil? Então existe divergência também entre os tribunais, joia? E aí o que acontece? Essas demandas da segunda instância vão então para o STJ através de recursos. E lá chegando então, também acontece esse processo de julgamento e consolidação de decisões. E aí a jurisprudência do STJ, lembrando, ela sobrepõe a jurisprudência do Tribunal de Justiça, que, por sua vez, sobrepõe, então, o entendimento do juiz monocrático. Então, quanto maior o grau da decisão que eu tiver, menor é o grau de discussão que eu posso ter a respeito da não aplicabilidade daquela jurisprudência. Joia? Então, o que acontece? Se eu tiver uma decisão da Corte Constitucional, leia do STF,
Meu amigo, o juiz monocrático ele está amarrado. É isso que diz a teoria geral dos precedentes. Ele deve seguir, então, o entendimento dos julgadores superiores, seja de tribunal, seja do STJ ou ainda da Corte Constitucional, que é o STF. Beleza? Então ele não consegue falar, eu vou julgar conforme minha convicção. Se ele tiver um julgamento consolidado no STJ ou STF, ele está engessado. Joia? Então, por isso que nós falamos que essa interpretação ela fica reduzida. Ele vai interpretar a aplicação da norma, sim, mas ele tem que analisar qual é a linha, então, dos precedentes, da jurisprudência das cortes superiores. Joia? Por isso você não falou da súmula. Gente, porque a súmula é o resultado da pacificação da jurisprudência. Então, se eu pego uma súmula do STJ, meu amiguinho, você está enrolado, porque muito difícil será você ter um julgamento contrário a uma súmula do STJ. Isso eu posso falar com quase total certeza. Por que quase total? Porque pode haver modificação da interpretação da norma, mas isso não é feito de uma forma tão simples, não é feito aí através de demandas sem vergonhas, vamos dizer assim. A exemplo do que eu estou dizendo, nós temos um julgado sobre a presunção de inocência. A jurisprudência do STF entendia, então, que a presunção de inocência ocorria, primeiramente, até o último grau de recurso. Só então poderia falar que uma pessoa não era inocente. Joia? No momento de interpretação, ou seja, de alteração ou evolução interpretativa da norma constitucional, entendeu-se então que bastaria uma decisão de um colegiado, ou seja, a partir do julgamento da segunda instância, eu já poderia ter então a prisão do indivíduo. Joia? Ou seja, houve uma alteração da jurisprudência constitucional. E aí o que acontece? O magistrado, então, de uma instância inferior, não poderá julgar contra esta decisão de uma corte superior. E aí você observa que a alteração dessa jurisprudência ocorreu através de um HC lá no STF. Se eu entrasse com HC na primeira instância, obviamente o magistrado então deveria acolher essa decisão do STF, joia? Então a própria corte que proferiu a decisão poderá revê-la, beleza? Por isso que aquela decisão, aquele julgado, foi levado para o pleno, porque para o pleno existe a possibilidade, então, da alteração da jurisprudência pacífica daquela corte, joia? Gente, para que isso? Isso é para a gente discutir que o Brasil, diferentemente de outros países, segue o civil law, tá lá, beleza. Mas, ao mesmo tempo, vem sendo a jurisprudência, então, e os precedentes que vem dando, obviamente, o resultado da aplicação prática da norma. Só que, se você levar em conta que nós seguimos um sistema, então, que a lei é escrita e nós somos aplicar a lei escrita, nós não teríamos essa evolução da interpretação das normas constitucionais. O que vem acontecendo? Nós temos uma Constituição de 88 que veio com o objetivo de trazer a democracia de volta para o país. Então, quando o legislador criou aquela norma constitucional, a nossa Carta Constitucional de 88, ele buscou ampliar da forma maior possível as liberdades reduzidas durante alguns anos anteriores. Só que a norma constitucional de 88, ela tinha os anseios de uma sociedade de 88 e não os anseios de uma sociedade de 40 anos depois. Joia? Então, quando eu pego, 40 não, é 32, mas enfim, quando eu pego uma norma constitucional que foi escrita no final da década de 80, eu tenho que levar em conta quais eram os anseios da sociedade naquele tempo. E aí, então, a doutrina mais rígida entende que esta alteração da norma, da interpretação da norma constitucional, feriria, então, o viés ideológico do poder constituinte originário. Ou seja, o objetivo do poder constituinte originário era que a presunção de inocência ocorresse até o último recurso.
e não através de uma decisão colegiada. Só que se fala, então, professor, nós seguimos essa interpretação literal e não evolutiva da norma constitucional, ou seguimos ela uma interpretação evolutiva? Aí que está o X da questão. Porque para algumas questões nós somos extremamente rígidos na interpretação e para outros, então, nós vamos passando por um processo de reformulação hermenêutica, ou seja, uma alteração da leitura da norma. Só que observe que nós estamos falando de norma constitucional. Nós não estamos falando aqui de legislação infraconstitucional, beleza? Então, o que acontece? Se há oportunidade de discussão até mesmo da presunção de inocência, através da interpretação jurídica, esta, então, daria margem à discussão de outras normas tão abstratas quanto a própria presunção de inocência. Tá? Então, a doutrina ela vem entrando num colapso, porque ela diz assim, se a norma constitucional pode passar por um processo de interpretação tão variado assim, qual é a segurança jurídica da sociedade diante das normas constitucionais? Beleza, moçada? Então, nós temos aí que esta evolução da norma, a interpretação evolutiva da norma, ocorre principalmente na leitura dos precedentes e da jurisprudência, ou seja, no resultado de aplicação prática da norma a um caso concreto. E, além disso, quando nós temos decisões reiteradas dos tribunais, ou seja, há uma contaminação do Poder Judiciário com o Poder Legislativo. Porque se o legislador, quando criou uma norma, disse, olha, tal coisa é tal coisa, é porque a ideia de aplicação da norma seria naquele sentido. Agora, a partir do momento que eu tenho uma decisão do Poder Judiciário que dá nova leitura a, então, o objetivo do legislador, da norma criada pelo legislador, eu poderia estar falando, então, que há uma contaminação, então, na atividade do Poder Legislativo. Aí acaba vindo aquela interpretação autêntica, ou seja, da necessidade da edição de uma nova lei para falar exatamente o que o legislador queria dizer. Joia? Então, nós entramos naquele ciclo vicioso. O legislador cria uma norma, o Poder Judiciário fiscaliza e aplica a norma. Não aplica com o objetivo que o legislador tinha. Beleza. Veio o legislador e cria nova norma para dar a leitura que ele buscava. Veio o Poder Judiciário e assim vai. E aí nós entramos num ciclo vicioso de criação de normas e aplicação de normas no sentido diverso da ideologia inicial, então, do legislador. Joia, moçada? Então, moçada, ó, eu vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar gigante. Vou colocar um materialzinho de apoio lá para vocês. Lembrando, então, que eu deixo aberto para questionamento, para bater um papo. Vocês têm meu endereço de e-mail, meu telefone, meu WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, ficam à vontade para perguntar. Joia, moçada? Então, bom final de semana a todos. Fiquem bem. Abraços.